Simplifique cada um dos radicais. Item A, raiz quadrada de 700. Item B, raiz cúbica de 250. Item C, raiz quarta de 176. E do item D, raiz sexta de 640. Eu sou o professor Robertson e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos começar a resolver o primeiro exercício dizendo que para simplificarmos um radical, a primeira coisa que temos a fazer é decompor em fatores primos o radicando. Então, temos no item A 700. Então, vamos decompor em fatores primos o 700. Bom, o menor primo que conhecemos é o número 2. E 700 é divisível por 2 pelo fato de ser um número par. Então, colocamos aqui o 2. 700 dividido por 2 é 350. Colocamos aqui como novo dividendo. 350 ainda é par, então é divisível por 2. 350 dividido por 2 vai nos dar 175. 175 é um número ímpar, então não é mais divisível por 2. Também não é por 3, porque se somarmos os seus algarismos, 175 vai nos dar 13, 13 não é múltiplo de 3. O próximo primo é o 5, então é divisível por 5, porque termina em 5. Então, 175 dividido por 5 vai nos dar 35, que ainda é divisível por 5. 35 dividido por 5 é 7, e 7 é um número primo. Fechamos assim a decomposição. Então, 700 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Então, como ficaria a raiz quadrada de 700? Raiz quadrada de 700 é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Usando, então, a propriedade dos radicais, radical de um produto é o produto dos radicais. Então, isso aqui, raiz quadrada de 700, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 7, não 7 ao quadrado, como eu coloquei ali, né? Vezes a raiz quadrada de 7. Bom, vamos representar esse radical como uma potência de expoente fracionário. Raiz quadrada, quando você tem assim, a raiz de A elevado a M com índice N, isso aqui é A elevado a M sobre N. Então, aqui, nesses radicais, melhor dizendo, temos aqui o 2 e o 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado é exatamente 2. Multiplicado aqui pelo raiz quadrada, ou pela raiz quadrada de 5 ao quadrado, aqui o expoente é 2, o índice é 2, 2 dividido por 2 é 1, então vai ficar 5. E aqui não tem o que fazer, já que 1 dividido por 2 é uma fração, é um número decimal. Então, quando nós simplificamos, mantemos o radical. Não tem como simplificar, mantemos o radical. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 7. Então, 2 vezes 5 é 10. Raiz quadrada de 7. Então, simplificamos o raiz quadrada de
700, que vai ser igual a 10 raiz quadrada de 7. Podemos também pensar dessa forma. Olhando a decomposição, vemos como o índice é 2, podemos tomar pares de fatores semelhantes. Aqui temos o número 2. Então, se eu tomarmos aqui, ó, se tomarmos esses pares aqui, ó, 2 com 2, podemos calcular a raiz quadrada desses pares aqui, do produto. Vai dar exatamente 2. Foi onde nós chegamos aqui embaixo. 5 vezes 5, raiz quadrada de 25 é 5. E aí fazemos o produto, ó, 2 vezes 5 é 10 e sobrou no radicando o 7. Então, raiz quadrada de 700, simplificado, é 10 raiz quadrada de 7. Vamos, então, para o item B. O item B é calcularmos aqui a raiz cúbica de 250. Então, vamos pensar da mesma forma, fazer a decomposição do radicando, que é o 250. 250. Vamos lá. 250 é um número par, então é divisível por 2. 2 é o menor primo que conhecemos. Então, 250 dividido por 2 é 125. 125 já não é um número par, então não é mais divisível por 2. O próximo primo é o 3 e o 125 também não é divisível por 3. Então, passamos para o próximo primo, que é o 5. Então, 125 é divisível por 5. Então, vai dar 125 dividido por 5, vai dar 25. 25 também é um múltiplo de 5, também é divisível por 5. 25 dividido por 5 é 5, e 5 é o número primo, é divisível por ele mesmo. E aí, fechou a conta. Então, repare, se pegar a mesma ideia do item A, como eu estou agora olhando para o índice é 3, não é mais 2, eu posso separar aqui, ó, os 3 fatores que aparecem semelhantes, que é o 5. Então, raiz cúbica de 125 é exatamente 5. Então, podemos concluir que o raiz cúbica de 250 vai ser igual a 5 multiplicado pela raiz cúbica de 2. Então, está simplificado. Ah, professor, não entendi como faz dessa forma. Posso aplicar a propriedade? Pode, vamos aplicar. Então, raiz cúbica, ó, de 250 vai ser igual a raiz cúbica de 5 ao cubo multiplicado por 2. Então, raiz cúbica de 250, aplicando a propriedade dos radicais, radical do produto é o produto dos radicais, vai ser raiz cúbica de 5 ao cubo, multiplicado pela raiz cúbica de 2. Então, aplicando aquela propriedade, aquela relação de um radical com uma potência expoente fracionária, temos ali 3 por 3, ó, posso dividir, vai dar exatamente 5, e aí você repete a raiz cúbica de 2. Então, simplificamos a raiz cúbica de 250, que vai ser igual a 5 raiz cúbica de 2. Vamos, então, para o item C. Item C, raiz quarta de 176. Então, vamos fazer a decomposição em fatores primos do 176. Começamos ali pelo menor primo que conhecemos, que é o 2. 176 dividido por 2
vai nos dar 88. 88 ainda é par, então é divisível por 2, 44. 44 ainda é divisível por 2. 44 dividido por 2 é 22. 22 ainda é par, então é divisível por 2. 11. 11 é primo. É divisível por ele mesmo, e aí fechamos. Então, 176 é 2 à quarta vezes 11. Então, raiz quarta de 176 é o mesmo que calcular raiz quarta de 2 à quarta vezes 11. Então, raiz quarta de 176 vai ser raiz quarta de 2 à quarta vezes a raiz quarta de 11. Então, dando aquela propriedade, 4 dividido por 4 é 1. Então, raiz quarta de 176 é igual a 2, raiz quarta de 11. Tá, então, simplificado, raiz quarta de 176, que é 2 vezes raiz quarta de 11. Olhando aqui para a decomposição, repare que, como o índice é 4, posso agrupar os 4 fatores que aparecem semelhantes e reduzir esses 4 a um só. Então, aqui vai ser 2, e ali sobrou no radicando o número 11 com o índice 4. Vamos, então, para o item D. O item D é determinarmos aí a raiz sexta de 640. O índice, então, é 6. Então, o procedimento é o mesmo, fazer a decomposição em fatores primos do 640. Então, começamos pelo 2, já que é um número par. 640 dividido por 2 vai dar 320. 320 dividido por 2, 160. 160 ainda é por 2 pelo fato de ser par, vai dar 80. 80 por 2 é 40. 40 por 2 é 20. 20 por 2 é 10. 10 por 2 vai nos dar 5. 5 é primo, divisível por ele mesmo, 1. Então, 640 vai ser igual a 2. 1, 2, 3, 4, 5, sexta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a sexta potência. Vezes... Na verdade, 2 é sétima. Vou colocar assim. 2 é sétima vezes 5. Só que, como estamos falando de um radical com índice 6, então tem que aparecer aqui, se for o caso, e é o caso, do 6, ou múltiplo de 6 na decomposição, no expoente. E tem como escrevermos aqui, né? O 2 à sétima, vamos pensar assim, ó, 2 à sétima eu posso escrever como produto de 2 à sexta, o 2 elevado a 6, o 2 elevado a 7. Posso escrever como 2 elevado a 6 vezes 2. Então, é isso que eu vou fazer, ó. 640 vai ser igual a 2 elevado a 6 vezes 2 vezes 5. Perfeito? Até porque, repito, o índice aqui em questão é 6. E aí eu posso fazer ou calcular a raiz sexta de 240, aplicando aquela propriedade da relação com uma potência de expoente fracionário. Então, raiz sexta de 640 vai ser igual a raiz sexta de 2 elevado a sexta potência vezes 2 vezes 5. Então, isso é igual a raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes raiz sexta de 2 vezes raiz sexta
de 5. Tá vendo? Aqui, eu posso dividir 6 por 6. Então, raiz sexta de 640 vai ser igual. Aqui vai ficar 2. E aqui não tem como resolver. Então, como não tem como resolver, eu posso juntar os radicanos como sendo um só, fazendo o produto deles e colocando no mesmo índice. Então, 2 vezes 5 é 10. Então, vai ficar 2 vezes raiz sexta de 10. Vamos olhar para cá, ó, na decomposição, para vocês entenderem melhor. Como o índice é 6, então posso agrupar 6 fatores semelhantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, vou separar aqui esses 6. Ó, 3 aqui. Ó. Posso representar como um só fator, que é o 2. E o que me sobrou foi exatamente o 2 vezes 5. Então, isso aqui é o 10. No caso, fazendo um produto desses dois aqui. Mas o 10 permanece no radicando, com o índice 6. Então, raiz sexta de 640 vai ser exatamente o 2, já que esse 2 representa, ele vem da raiz sexta de 2 elevado a 6. E sobrou dentro do radicando exatamente o 10. Já que não podemos aqui aplicar aquela propriedade de divisão, 1 é menor que 6. E aí temos que raiz sexta de 2 vezes a raiz sexta de 5 vai ser raiz sexta de 10. Com isso, finalizamos o exercício. Então, nesse vídeo, nós resolvemos 4 exercícios, onde simplificamos os radicais aqui listados. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.